Olá, nos vídeos anteriores nós vimos estratégias de busca sem informação, também conhecida como busca cega. Agora nós vamos ver as estratégias de busca usando uma função heurística, que são também chamadas buscas com informação. A primeira delas é a busca gulosa. A busca gulosa recebe esse nome porque ela utiliza uma função heurística, uma função que é aplicada a cada nó, onde essa função retorna uma estimativa da distância daquele nó para a meta. E é a partir dessa estimativa que os nós são expandidos ou não, ou seja, a função heurística ela direciona a ordem de expansão dos nós. Como exemplo, imagine que isso aqui seria um esboço de uma árvore de busca, onde nós começaríamos pelo nó cuja avaliação seria 990, cuja função heurística daria a avaliação 990, e os seus sucessores dariam esses valores que estão aqui, 900, 800, 100 e 500, valores hipotéticos. Obviamente, o próximo nó a ser expandido, segundo a busca gulosa, seria aquele que estivesse mais próximo da meta, cuja avaliação desse mais próximo da meta. Ou seja, cuja avaliação desse a menor distância da meta. No caso aqui seria esse nó amarelo que nós estamos vendo aqui. Então nós começaríamos a expandir a árvore a partir desse nó. Gerando seus sucessores, nós verificamos que dos dois sucessores, este nó aqui, à direita, contém uma avaliação melhor, ou seja, uma menor distância para a meta. E nós continuaremos esse processo até que seja alcançada a meta. Vamos aqui ao nosso caderno, então. Imagine que a gente tem aqui uma tabela com a distância entre as cidades da região metropolitana de Fortaleza. Então nós temos aqui as cidades Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, São Gonçalo, Pentecoste, Maranguape, Horizonte e Aquiraz. São as mais próximas, né? E nós temos aqui a distância de cada uma delas para cada uma das outras. Por exemplo, nós temos aqui a distância de Eusébio para Caucaia. Nós temos aqui a distância de Itaitinga para São Gonçalo, por exemplo. E assim por diante. Então, com isso, nós vamos fazer algumas buscas interessantes usando a busca gulosa. A primeira coisa que nós fazemos, vamos definir aqui o nosso conjunto de dados. Na verdade, nós vamos definir aqui uma lista de cidades, as cidades que nós estamos trabalhando. Então as cidades são Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Eusébio, Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, São Gonçalo, Pentecoste, Maranguape, Horizonte e Aquiraz. E a distância daquela tabela nós colocamos em uma lista também, uma lista Python. Está aqui a matriz de distâncias. Então com essa matriz de distâncias nós podemos encontrar a distância de qualquer cidade para qualquer cidade. Essa matriz aqui é uma reprodução dessa tabela aqui. Então nós começamos da mesma forma que começamos da outra vez. Vamos importar uma ferramenta para visualizar o grafo. Antes disso, vamos executar nosso notebook. Vamos importar uma ferramentinha aqui para nós podermos visualizar o grafo. A seguir nós temos a classe vértice, que é idêntica à classe anterior, que nós fizemos no vídeo anterior, é a mesma classe. Vamos criar aqui para testar, funcionou. Nós temos a classe arco, também idêntico ao que nós criamos no anterior, com uma pequena diferença na definição da sobrecarga do operador de igualdade, quando nós dizemos que dois arcos são iguais, quando eles tiverem o mesmo rótulo, a mesma origem, o mesmo destino. Isso quer dizer que a gente pode ter dois arcos com o mesmo rótulo, porém com origens e destinos diferentes, ou dois arcos com mesma origem e destino, mas com rótulo diferente. Então tudo isso é permitido. As funções de praxe, a função de representação do nó, aqui mereceria uma melhora, mas vamos deixar para lá porque a gente não está usando essa função agora. Executando, a gente tem agora a criação de um arco, que nós vamos chamar de BR-116, que vai de Fortaleza a Guaiúba. Teoricamente, não é bem assim. Com peso 10, ou distância 10.
Criamos sem problema. Podemos testar sem problema. Agora vamos ver a função graph. A função gráfica é idêntica à anterior, com algumas diferenças. Nosso grafo é inteiramente definido através da lista de vértices e da lista de arcos. Na estrutura de dados do arco, a gente viu que ele possui uma origem e um destino. Essa origem e destino deve estar dentro da lista de vértices. Então, dessa forma, a gente pode localizar qualquer caminho dentro desse grafo. Nós temos uma função adiciona vértice, que é a função que adiciona um vértice qualquer ao grafo, uma função que localiza o rótulo, e uma função que adiciona arco. Essa função que adiciona arco, ela é bidirecional, ou seja, quando eu adiciono um arco de origem A para origem B, eu também adiciono um arco de origem B para destino A, corrigindo. Quando eu adiciono um arco de origem A para destino B, eu também adiciono um arco de origem B para destino A, ou seja, o arco é bidirecional. E a função, finalmente, a função desenho gráfico é idêntica à anterior, simplesmente vai mostrar aqui no nosso caderno o grafo que nós estamos criando. Começamos então, criamos um grafo, criamos um grafo nesse comando, depois adicionamos alguns vértices, que são exatamente as cidades, Fortaleza, Calcaia, Maracanã e assim por diante. Depois adicionamos os arcos. Os arcos aqui são, na verdade, as ligações terrestres entre as duas cidades. Então, por exemplo, Fortaleza ligada a Calcaia pela BR-222. Então, nós colocamos aqui a origem, o destino, a distância rodoviária, nesse caso aqui, a distância rodoviária, e o nome da rodovia, depois, e assim por diante. A CE 065, Fortaleza para Maracanã, distância tal. CE 060, Fortaleza para Pacatuba e assim por diante. Então, nós temos aqui as conexões entre algumas dessas cidades que nós vamos trabalhar. Bom, e aqui a nossa função desenho gráfico já foi executada, mas a gente pode executar de novo. Pronto, cada vez que a gente executa, ela muda um pouquinho a forma, mas tudo bem. Dá para perceber as conexões entre cidades. Fortaleza ligada a quase todas as cidades aqui próximas, Então Fortaleza ligada a Eusébio, a Itaitinga, a Calcaia, a Pacatuba, a Maracanã. Por que Fortaleza não é ligada a Quirais? Porque entre um e outro existe um caminho aqui, ou por Eusébio, passando por Eusébio, ou passando por Itaitinga. Então, a gente tem aqui, pelas BRs respectivas. Essa é a BR-116, inclusive ela se alonga o suficiente para passar por aqui, e a CE 060, a CE 350, que são todas elas definidas nos nossos arcos. Agora vamos implementar a busca, Antes de implementar a busca, a primeira coisa que nós fazemos é criar a nossa função heurística. Nossa função heurística nós vamos chamar de H. É uma função que recebe a origem e o destino, encontra na lista de cidades onde é que está o índice da origem, chama de O, encontra na lista de cidades onde é que está a posição do destino, chama de D, e retorna o valor de DLR, que é aquela matriz, índice OD, ou seja, a distância em linha reta entre essas duas cidades. Essa matriz é a matriz de distâncias em linhas retas, enquanto que o arco contém a distância rodoviária real. Então, existem duas diferenças aqui. A distância em linha reta é uma estimativa da distância total da cidade A para a cidade B. Obviamente, de uma cidade A para a cidade B podem existir N rodovias e, portanto, não há uma linha reta. Mas essa linha reta é usada como estimativa para a gente calcular a distância daquela cidade para a meta que a gente está procurando. Então, nós vamos usar duas distâncias. A distância em linha reta, que é uma estimativa da distância de origem para o destino final, e a distância rodoviária real, que é a distância entre as duas cidades conectadas por uma rodovia qualquer. Bom, nós temos aqui a função sucessores. A função sucessores, dado um grafo, o rótulo da origem e o rótulo da meta, ela vai me dizer quais são os sucessores da origem na direção da meta. Então, ela vai pegar a origem e a meta
e verificar quais são os próximos cidades, as cidades ligadas à origem, que podem levar eventualmente até a meta. Bom, para isso a gente pega a lista de conexões, quer dizer, são os nossos conectados, que vão estar na lista dos arcos. Né? Primeiro a gente vai na lista dos arcos, que é exatamente aqueles arcos cuja origem é igual ao rótulo de origem. Então todos os arcos que tiverem a origem nesse rótulo de origem, eles serão guardados aqui na lista de conexões. E aí a gente calcula os sucessores, que nada mais são do que os destinos na lista de conexões. Então a lista de conexões é uma lista de arcos, e a gente calcula encontra os destinos dessa lista de arcos e coloca esses destinos exatamente na lista dos sucessores. A seguir, a gente calcula as distâncias, né? Que nada mais é do que os H's entre cada sucessor, que eu chamei aqui de I, e a meta. Então, essa distância aqui contém uma lista, aqui nós usamos uma list comprehension do Python. Essa distância aqui é uma lista das distâncias dos diversos sucessores até a meta. Então, o que nós fazemos? Nós calculamos a solução. A solução é o conjunto de, diríamos assim, de rótulos ordenados pela distância. Então nós vamos localizar os rótulos, ou seja, localizar qual é o vértice que pertence àquele rótulo específico. Esse rótulo vai estar junto com a distância, né? E com essa fórmula aqui da list comprehension usando a função lambda, nós conseguimos ordenar essa lista de rótulos baseado na distância. Então vocês podem dar uma revisada no Python e verificar como é que a gente pode fazer isso. A gente usa a função zip para unir sucessores de distâncias. A gente usa a função sort, passando para ela a chave que é obtida a partir de uma função lambda que recebe a distância. A função lambda recebe a dupla, né? A dupla que é o conjunto nó e distância, e ordena a lista pelo valor índice 1, que é exatamente a distância. Então essa função sort faz esse grande favor para a gente de ordenar uma lista uma lista combinada de sucessores de distâncias usando a distância. Então basta que a gente retorne a solução. Retornando a solução, a gente tem nada mais nada menos do que uma lista de cidades vizinhas a uma cidade X, ordenadas pela direção dessas cidades vizinhas à cidade X. Executando aqui então, observe os sucessores entre as cidades de Eusébio e Guaiúba. De Eusébio na direção de Guaiúba seria Aquiraz e Fortaleza. Na realidade são sucessores de Eusébio, não é isso? Só que Aquiraz para Guaiúba são 34,3 e Fortaleza para Guaiúba são 37,5. De novo, o segundo teste. Nós temos aqui de Maracanã para Pentecoste. De Maracanã, Maranguape, Fortaleza e Pacatuba, 51. Maranguape, Pentecoste, Fortaleza, 81 e Pacatuba, 89. Observe que elas estão ordenadas pela distância. Então a menor vem primeiro, a segunda menor vem em segundo lugar e o restante vem atrás. Fortaleza para Guaiúba, já estava executado aqui. Primeira Pacatuba, pertinho. Pacatuba é pertinho de Guaiúba. Itaitinga, Maracanã, Eusébio e Calcaia. Nós temos agora a função insere. Essa função insere, ela tem como objetivo manter uma lista de caminhos, ou seja, uma lista de caminhos é composta de nós e custos, uma sequência de nós e custos. O objetivo dessa função é inserir um novo caminho na lista de caminhos, de forma a manter a lista ordenada pelo menor custo. Então ela parece muito com a função de ordenamento por inserção. Então na realidade ela vai percorrer a lista, abrir espaço para colocar o novo caminho e colocar esse novo caminho lá. É necessário para evitar que você ou tenha que
no processo de busca, ou tenha que ordenar a lista cada vez que você inserir um novo elemento, ou você tenha que pesquisar a lista inteira cada vez que você precisar iniciar o laço de busca. Então, para evitar que você pesquise a lista inteira cada uma das vezes que faz o laço, para encontrar o menor, ou evitar que você tenha que ordenar a lista todas as vezes que você for inserir um elemento na lista, você simplesmente insere já na posição correta. Então a primeira lista já é criada ordenada, o segundo elemento inserido ordenado, assim por diante. Então o primeiro elemento da lista será sempre o elemento com menor distância para a meta. Então executamos aqui pequeno teste, ok. Agora temos o nosso algoritmo de busca, que é muito parecido com o outro que a gente já viu, com algumas pequenas modificações. Primeiro, nós temos no nosso algoritmo de busca um conjunto de visitados. Vamos guardar os nós visitados para nossa segurança, evitar que a busca caia em estados repetidos. Vamos calcular o custo inicial, que é exatamente a função H, a partir do nó inicial, ou seja, eu vou fazer uma avaliação do nó inicial, que é a função H que faz isso, que ela faz em relação à meta, ou seja, ela calcula a distância em relação à meta. Vamos pegar o vértice inicial, que é o nó inicial, colocar em VI, e o nó vértice meta, que vamos localizar também na lista de vértices. Bom, então vamos criar nossa fronteira, ou borda, muitas vezes a gente chama fronteira ou borda. A nossa borda vai ser composta de um único elemento, que é exatamente um caminho. Um caminho contendo apenas um vértice, que é o vértice inicial e o custo inicial. Então nós vamos trabalhar com essas duplas, vértice e custo, vértice e custo. Como é que funciona o laço? Enquanto a fronteira não estiver vazia, ele pega o primeiro elemento da fronteira, retira da fronteira o primeiro elemento, pega o vértice desse elemento, esse elemento é composto de vértice e custo, depois verifica se o vértice é meta. Se o vértice for meta, ela retorna imediatamente o caminho, ou seja, o caminho no qual o vértice está, porque esse caminho é exatamente a solução. Se não for, e o vértice não estiver nos nós visitados, o que ela faz? Para cada um dos sucessores desse vértice, ela cria um novo caminho, que é o caminho anterior, coloca esse novo vizinho que nós acabamos de gerar nesse novo caminho e insere de forma ordenada na fronteira. Observe que a fronteira mantém sempre uma lista de caminhos ordenados pela distância para a meta. Consequentemente, a próxima vez que o laço executar, o primeiro elemento que vai ser retirado vai ser exatamente o elemento cuja distância para a meta será menor. Assim funciona a basculosa. Bom, nesse momento ele faz um pequeno teste de novo, é necessário para o algoritmo funcionar. Ele faz um segundo teste meta. Se o vizinho que nós acabamos de verificar é meta também, então esse novo caminho também é o caminho, o objetivo encerrou a busca e nós retornamos um novo caminho. E nesse caso aqui nós vamos retornar a fronteira também, só para a gente observar como é que estava a fronteira na hora que o caminho foi encontrado, ou seja, o caminho até a meta foi encontrado. Bom, se o retorno não funcionar aqui, não encontramos uma nova meta, então simplesmente adicionamos aquele vértice aos nós visitados. Acabou. Essa é a nossa busca gulosa, que é adaptada da outra busca anterior que a gente já tinha. Aqui está a execução dela, executamos. Nós colocamos inicialmente Fortaleza para Guaiúba. Então observe qual foi a resposta que eles nos deu. O caminho de Fortaleza para Guaiúba, utilizando a busca gulosa, será Fortaleza, Pacatuba e Guaiúba. Esse é o caminho. Certo? Observem que essa aqui é a distância de Fortaleza para Guaiúba, essa aqui de Pacatuba para Guaiúba e de Guaiúba para a própria Guaiúba, que é 0. Então está aqui o caminho encontrando a solução. Agora, o que vem depois? O que vem depois é o estado da fronteira. Observe que na fronteira nós temos o primeiro elemento da fronteira, exatamente o resultado, o caminho, que isso nós não encontramos. O segundo elemento em análise é Fortaleza e Taitinga. Observe que a distância de Taitinga para Guaiúba é maior do que a distância de Pacatuba para Guaiúba. Por isso que ele não foi escolhido. Por isso que esse caminho aqui não foi escolhido para encerrar. Observe que a distância de Maracanaú para Guaiúba também é maior. Então estão todos ordenados. Essa aqui é a fronteira. Ele estava analisando esses caminhos, ou seja, Fortaleza via Itaitinga, Fortaleza passando por Maracanaú, Fortaleza passando por Eusébio, Fortaleza passando por Calcaia. Essa foi a ação que ele fez. Nós podemos fazer de todas as cidades, de várias cidades, né?
Aqui nós fizemos de Guaiúba para Fortaleza, Fortaleza para Horizonte, São Gonçalo para Quirais, São Gonçalo para Guaiúba. E aqui nós temos apenas, botamos um 0 aqui para dizer que nós queremos apenas o caminho, sem ver o resto da fronteira. Então, de Guaiúba para Fortaleza, está aí Guaiúba, Pacatuba, Fortaleza. De Fortaleza para Horizonte, está aí Fortaleza, Itaitinga, Horizonte. De São Gonçalo para Aquiraz, está aqui São Gonçalo, Calcaia, Fortaleza, Eusébio e Aquiraz. De São Gonçalo para Guaiúba, São Gonçalo, Calcaia, Fortaleza, Pacatuba, Guaiúba. Ok? Podemos fazer de todas as cidades contra todas as cidades. Muito fácil fazer isso. Está aí, grande, volume, os cálculos de todas as cidades para todas as cidades. Observe que a busca gulosa, ela não é completa, mas porque ela pode se perder nos laços, mas ela será completa em espaços de estados finitos com checagem de estados repetidos. Então, no caso que nós utilizamos um espaço de estado finito e com checagem dos estados repetidos, nós fizemos aquela lista de repetidos, então nesse caso ela é completa, ela garante que ela encontra a solução. Tempo, ordem de B elevado a M. M, lembra-se que é a profundidade do espaço de estados, B é o fator de ramificação, mas uma boa heurística pode diminuir. O espaço também, ela mantém os nós na memória, mas ela não é ótima. Okay? Ela não garante que encontre a melhor solução. E vamos ficar por aqui.